pessoal, tudo jóia? Bom, hoje eu vim aqui dar uma aula, trazer uma aula sobre as funções do coordenador de curso de ensino superior, sobre os desafios que esse coordenador tem, né? E o porquê a gente trazer essa aula? Nós temos discutido, quem me acompanha, no LinkedIn, no Instagram, nós estamos há alguns dias discutindo e debatendo esse assunto que é tão interessante. Eu tenho recebido muitos questionamentos de professor, de coordenadores, de diretores, enfim, das pessoas que atuam no ensino superior. E aí eu resolvi fazer essa aula e no final apresentar uma surpresinha para vocês, tá? Então, deixa eu só buscar uma apresentação aqui para ajudar a ilustrar um pouco a conversa que eu vou ter com vocês. Bom, primeiro a gente tem que entender o quê? Quem é, né, esse coordenador de curso? A gente pode dizer que é um profissional que ele tem uma intervenção na prática educacional num todo, tá, gente? Então, o coordenador, ele atua desde antes da abertura da primeira turma, no pensar do curso, no processo de autorização, dependendo da situação, a gente vai ver isso, né? No momento da primeira turma, do primeiro aluno, tá? Acompanhar esses alunos durante 4, 5, 6, 3, depende do curso, né? Anos, né? E não só até a conclusão do curso, após o curso, né? O acompanhamento de egresso. O coordenador tem que estar envolvido em todo o processo acadêmico, que não é apenas a sala de aula, é muito mais amplo que isso, né? Então, a gente pode dizer que o coordenador tem função política, gerencial, acadêmica e institucional. E a gente vai trabalhar cada uma destas funções, tá? O INEP ele tem uma definição formal, né, do que é essa função. E aí, está descrito aqui, eu não vou ficar lendo isso, mas depois eu disponibilizo para vocês, mas essa definição grande que tem aqui, envolve essas funções todas que eu falei para vocês, para que um coordenador tire nota 5 numa visita em loco, a gente vai entender quando isso acontece, ele tem que atender todos os quesitos apresentados aqui. Então, veja que é um rol muito grande, tá, de tarefas. E aí o coordenador precisa do auxílio de todos. Por isso que é importante que todo mundo entenda isso. Então, nós vamos aqui hoje descrever cada uma dessas funções. Então, a primeira função a ser apresentada, que eu vou discutir com vocês, é a função política, tá? E a gente pode dividir essa função em 5 áreas: exercício de liderança, atitude estimuladora, apresentar o curso, promover o curso e ser responsável pelas parcerias. Então, vamos começar pelo exercício de liderança. Hoje, gente, nós precisamos do líder inovador. A gente não quer mais o chefe, não existe mais aquela de chefe, eu mando, você obedece, tá? A gente precisa de um líder que consegue integrar a sua equipe. Quem é a equipe do coordenador, né? São todos os professores que lecionam naquele curso. É o seu NDE, o Núcleo Docente Estruturante, eu vou falar daqui a pouco. São os alunos que compõem aquele curso, né? Então, essa é a equipe. Então, é necessário haver uma integração, tá? Esse novo gestor, esse novo líder, ele precisa ter um estilo participativo, ele tem que ouvir, tá? Ele não é dono da verdade, ok? Ele precisa ter uma visão holística, ele precisa ter uma visão inclusiva, ele tem que ser resolutor de conflitos, né? Ele tem que buscar a oportunidade de aprender, de dialogar, né? Entender que o erro não é o fim, do erro saem soluções. É muito importante o coordenador entenda e tenha esse perfil, tá? Porque outros quesitos são exigidos, né, no coordenador de curso. Que ele tenha formação na sua área de atuação, que ele tenha mestrado e ou doutorado, que ele tenha disponibilidade integral para atuar na instituição. E, não menos importante, aliás,
muito importante que ele saiba liderar, que ele saiba gerir. Se ele não tem essa capacidade, ele precisa desenvolver. O coordenador que não tem essa capacidade não consegue administrar um curso, ok? A outra função, né, a outra área é a atitude estimuladora, que vai muito de encontro com o líder inovador, né? Então, ele tem que ter uma atitude proativa, né? Ele tem que ser entusiasmado, porque se é um coordenador que está sentadinho lá no canto dele só reclamando, meu Deus, né? O professor não vai ser estimulado, não vai ficar entusiasmado, o aluno não vai vibrar com o curso, tá? Então, o coordenador tem que vibrar para todo mundo vibrar com ele. E isso, gente, gera qualidade no ensino, educação inovadora, né? O coordenador tem que representar o seu curso, dentro da instituição e fora da instituição. Dentro, ele tem que defender o seu curso, tem que participar de comitês, de comissões, né? Mostrar o seu curso dentro daquele ambiente. E fora, ele tem que participar de entrevistas, ele tem que participar de evento, ele tem que posicionar o seu curso naquele mercado, tá? E aí, promover o curso vai muito de encontro, né, o que a gente estava falando, fazer o marketing do curso, né? É claro que dentro das instituições existe o setor responsável pelo marketing, né? Mas é um marketing do todo, né? Mas o coordenador, ele tem que vender o seu curso, vender mesmo, gente, tá? Ele tem que mostrar por que aquele curso é bom, tá? Inclusive mostrar para o seu departamento de marketing, tá? Então, essa é uma função muito importante do coordenador. E as parcerias, né? É de responsabilidade do coordenador buscar essas parcerias, não que ele deva buscar as parcerias sozinhos, né? Os professores auxiliam muito, né? Às vezes não é a instituição que vai buscar, é a empresa, é a indústria, é a clínica, é o hospital que vai na instituição buscar isso, né? Mas se for nesse caminho contrário, o coordenador tem que estar aberto, né? A pelo menos escutar. Por que as parcerias são importantes, gente? As parcerias estimulam os TCCs, as monografias, iniciações científicas, projetos diversos, né? Estágio, ele eleva o nome do curso, eleva o nome da instituição no mercado. Então, parceria é algo fundamental. Então, o coordenador tem que estar sempre antenado nisso. E se ele conseguir envolver os professores, isso é excelente. Os professores conhecem muitas pessoas, né? Se cada professor trouxer uma empresa para fazer parceria, olha como é que já ia ser excelente, tá? Então, é fundamental que o curso estabeleça parcerias, tá? Indo agora para outra função, que é a função gerencial, nós também podemos dividir em 5 áreas. Então, gerenciar a instalação do curso, a indicação de bibliografia, o acompanhamento do discente, a contratação docente, processo decisório do curso. Então, gerenciar a instalação do curso. Em geral, né, todo camp possui um gerente, tá? Que cuida da infraestrutura num todo. Mas é importante que o coordenador esteja ciente, saiba e acompanhe a infraestrutura do seu curso. A sala de aula que o seu curso utiliza está satisfatória? Porque às vezes a sala de aula atende a um curso e não atende a outro curso, atende a uma turma, não atende a outra turma, tá? Quais laboratórios o curso usa? Ele está bem equipado? Ele tem insumos, tá? Qual o espaço que o seu curso utiliza? Então, a gente não pode deixar isso tudo apenas na mão do gerente de campus, tá? O coordenador tem que entender isso. Ele tem que acompanhar, ele tem que, se for necessário reformas, se for necessário aquisição de novos equipamentos, se for necessário mudar a turma, ele tem que entender isso, tá? Ele não pode simplesmente deixar tudo na mão de outra pessoa. A indicação de bibliografia, né, é uma função extremamente importante que hoje o coordenador não faz mais sozinho, né? Hoje o NDE ajuda o professor nisso, tá? Inclusive com atas,
assinadas de reunião para cada bibliografia, tá? As bibliografias têm que ser atualizadas, elas têm que partir, então, desse grupo, não é a direção que determina a bibliografia, é o grupo de NDE que determina a bibliografia, tá? Se tiver inovações, né, mudança de teorias e tudo, os livros têm que ser adquiridos. Existe uma prática muito comum nas instituições de só adquirir livros, infelizmente, quando há visitas do MEC. Não é assim que funciona, né, gente? Nós estamos pensando em ensino de qualidade. O ensino de qualidade não é só quando o MEC vem visitar, não, né? Ele é ad eternum, ou deveria ser, tá? Então, assim, o coordenador precisa de um apoio para isso, né? O acompanhamento do discente. E aqui, a gente não está falando do acompanhamento acadêmico, não. Nós vamos entrar nisso, tá? Mas esse acompanhamento gerencial é na questão de captar e reter alunos, tá? A parte de captação está muito ligada à parte que nós falamos anteriormente de marketing, tá? De promover o curso. E aqui a gente vai falar muito da parte de retenção. Então, o coordenador tem que estar atento a isso, né? É óbvio que o ensino de qualidade, ele tende a reter mais os alunos, né? Isso é fato, isso é fato. Mas existem outros fatores que podem levar o aluno a desistir do curso e não é só relacionado à qualidade, tá? Então, o que o coordenador tem que ser munido de dados, né, para analisar? A questão financeira, né? Então, se o aluno está devendo à instituição, isso é um fator que pode indicar a evasão daquele aluno, né? E aí, como que trabalha isso? O setor financeiro tem que estar ligado ao coordenador, né? Para que possam ser ofertadas opções do aluno resolver aquela vida financeira dele, né? O aluno está ausente, o aluno não está vindo mais às aulas, né? É um ponto que pode indicar evasão. O aluno vem às aulas, mas ele não tem nota. Isso pode indicar evasão. Então, o professor tem que ser munido desses dados, o coordenador, desculpa, ele deve ser munido desses dados, e a instituição tem que alinhar uma estratégia de como tratar esses blocos de caso e depois tratar individualmente cada aluno. E aí, a atuação do coordenador é fundamental, né? A parte de contratação de docente também não pode estar na mão de outra pessoa que não o coordenador. É óbvio que acompanhado do RH, né? Então, o coordenador ele tem que fazer o levantamento das disciplinas, né? Ao iniciar, antes de iniciar o semestre, finalizando um semestre, iniciando o outro, aquelas disciplinas que estão sem professor. Então, ele tem que fazer o levantamento disso. Ele tem que entender, fazer o desenho de quais as habilidades que o professor tem que ter para lecionar cada disciplina, né? Então, ele tem que gerenciar, coordenar o processo seletivo, ele tem que fazer uma triagem de currículo. Ele não pode deixar na mão de outra pessoa fazer a triagem. Ele tem que participar das bancas, né? Do processo presencial, né? Ele tem que entender com a quarentena, existem processos que estão sendo feitos online, problema nenhum. Mas ele tem que ver se aquele professor tem capacidade para dar aquela aula. Então, o coordenador tem que acompanhar isso. Quando o professor for aprovado e começar ali, o coordenador tem que dar uma atenção diferente para ele de um professor que já está há anos na casa, está há anos na instituição. Então, tem que ter uma atenção diferente. E também faz parte, né, da função do coordenador a questão de desligamento. Os desligamentos acontecem por vários motivos. Pode não haver abertura de turma, né, ou por reestruturação curricular, né? Então, de repente, não houve abertura de turma, não tem disciplina suficiente para aquele professor, infelizmente, ele tem que ser desligado, né? Ou aquele professor, ele pode ser muito bom, mas ele não se identifica com aquela instituição, então ele tem que ser desligado. Então, isso tudo passa nas mãos do coordenador.
processo decisório. Não tem como outra pessoa ficar decidindo o que acontece no curso, senão o coordenador, né? Ele que está ali no dia a dia, ele que vivencia o processo todo, eu já falei isso anteriormente. Então, a decisão tem que estar na mão dele, tá? É óbvio que pode ter e deve ter uma equipe para decidir as coisas, né? Para trocar ideias, mas a decisão não pode sair sim, se não for do coordenador, né? Não pode outra pessoa tomar a decisão e de repente não é aquilo que o coordenador pensava para o seu curso. Isso é muito importante, isso é delicado, mas é fundamental que o coordenador tome as decisões do seu curso. E agora a gente entra na função acadêmica, né? Que foi a primeira função que um coordenador de curso desenvolveu, foi a acadêmica, né? Ela é o cerne do escopo do trabalho do coordenador. Tudo é importante, mas a função acadêmica, ela é essencial, né? E aí a gente começa a função com o projeto pedagógico de curso. É o documento que rege ali a função, né? O trabalho do coordenador. Esse documento, ele fala tudo do curso, né? O objetivo, o que esse curso quer, a matriz curricular, como que o curso funciona. Tá? O interessante é que hoje ele não é escrito mais apenas pelo coordenador. O coordenador é o principal autor, mas o NDE auxilia. Então, olha quantas cabeças pensando nesse curso. Tá? Então, esse projeto tem que estar escrito, isso é óbvio, e ele tem que ser revisto pelo menos uma vez ao ano. Pelo menos uma vez ao ano. Tá? O NDE, eu já falei algumas vezes, é o Núcleo Docente Estruturante. É um grupo que ajuda o coordenador a pensar o curso. Né? Esse grupo, esse núcleo, foi criado em 2010 pelo MEC, então desde 2010 ele existe, que as instituições tenham isso, e assim, eu vejo com muitos bons olhos. A NDE auxilia demais o coordenador do curso. Então, ele é formado por quem? Em geral, pelo coordenador, tem que participar, é óbvio, e mais 4 professores, né? E o coordenador que seleciona quem são esses professores que irão participar do núcleo. E tem que ser quais professores? Professores engajados, né? Aquele professor, infelizmente ainda tem, mas eu tenho fé que esse tipo de professor não existirá mais. Ele simplesmente chega na instituição, dá aula, vai embora, não sabe o que acontece, não interage, não participa de projetos, de nada naquela instituição. Como esse professor pode contribuir? É difícil, né? Então, aquele professor que está engajado, que está sempre ali com os alunos, que tem projetos, que é interessado, tem uma carga horária disponível, esse professor é o ideal para compor esse NDE. Então, a seleção é feita pelo coordenador, tá? A qualidade, né, gente? Isso é fundamental, um coordenador tomar conta da qualidade do seu curso, né? E o que descreve a qualidade? Assim, são vários itens, eu vou resumir alguns deles aqui. O ambiente escolar. E aí, esse ambiente não é só questão de infraestrutura, ok, a gente já até falou isso, mas é um ambiente, inclusive, emocional, né? Como que os alunos estão naquele lugar? O aluno, gente, ele tem que ter senso de pertencimento. Quando o aluno tem senso de pertencimento, a gente consegue entender que o curso tem qualidade, tá? Então, isso é muito importante. E aí vem a aplicação da psicologia positiva, que é o estudo da felicidade. Muita gente fala, ai meu Deus do céu, mas que coisa assim. Mas nada a ver, não. É tudo a ver, tá? Quem não conhece a psicologia positiva, leia. Tem muita gente bacana hoje falando desse assunto no Brasil, tá? A disciplina da felicidade, ela surgiu em Harvard e já se espalhou pelo mundo. Tem muita coisa bacana, tá? Bem indico que vocês sigam Marcelo Gato. Marcelo tem LinkedIn, Marcelo tem Instagram. Então, assim, é fundamental a aplicação da psicologia positiva. A prática pedagógica, né?
nós precisamos de uma prática moderna, gente. Nós não podemos continuar ensinando da mesma forma de 20 anos atrás. O mundo mudou. Se o mundo mudou, nós temos que mudar também, por que não? Tá? Então, é importante demais a gente entender isso. O coordenador, ele tem que ser um participante ativo da avaliação interna. Tá? É óbvio que existe a CPA, né? A CPA, ela coordena essa avaliação interna, ela define datas, ela define qual questionário que vai ser aplicado, né? Mas o coordenador tem que participar disso, dando até sugestões no questionário, né? Ele tem que incentivar os seus professores a responderem, ele tem que incentivar os seus alunos a responderem. E após finalizar essa avaliação, e ele vai receber os dados, né? Ele tem que receber, ele vai fazer um quê? Um plano de ação. E esse plano de ação não pode ficar apenas no papel. E aí é uma coisa que não depende só do coordenador, né? Já é questão de coordenador com o seu diretor, né? Com a sua reitoria. Porque pode ser que as mudanças exijam investimentos, né? Então, isso aí é uma equipe trabalhando. Mas fato é, o plano de ação não pode ficar só no papel, tá? A mudança tem que acontecer. O coordenador também, ele tem que estar atento às atividades complementares, da oferta das atividades. Algumas atividades o aluno vai fazer por conta própria, fora da instituição, né? Mas a instituição tem que ofertar também. E aí o coordenador tem que ver quais atividades pertinentes ao curso dele. Então, ele tem que estar por dentro disso. Ele deve estimular a iniciação científica dos dois lados, né? Estimular o professor a orientar os trabalhos, estimular os alunos a participarem dessa iniciação científica, né? Esse é um momento muito rico da aprendizagem, né? Estimula o aluno, abre portas para o aluno, né? E para o professor também. Então, cabe também ao coordenador esse estímulo, tá? E aí, o coordenador também deve ser responsável pelos projetos de extensão e a sua curricularização, né? Isso é uma normativa agora do MEC, que os projetos de extensão entrem nos currículos. Então, o coordenador tem que entender, ele tem que discutir, inclusive, com a sua equipe de professores, como fazer isso, quais projetos vão ser ofertados, como isso estará dentro das disciplinas, tá? E aí, a outra parte, né, que vem aí dentro da função acadêmica e inovação, né, gente? Hoje não é mais pensar fora da caixa. Hoje nós temos que construir novas caixas, né? Então, a inovação ela passa por várias questões. A gestão participativa, a liderança inovadora, eu já falei um pouco, né? O estímulo aos docentes a aplicar metodologias ativas ou novas metodologias, né? Como eu disse, ensinar como ensinávamos há 20 anos atrás, não tem mais condição, né? Estar atento à flexibilização curricular. Aquele currículo, aquela matriz, né? Quadrada, engessada, cheia de pré-requisito. As disciplinas não podem andar, está no primeiro período, está no primeiro período, o aluno vai seguir. Gente, isso não funciona mais, não funciona, tá? É óbvio que a gente não vai bagunçar a matriz toda, né? A Deus dará. Tem que ter um porquê das coisas, né? Tem que existir um pensamento, tem que existir uma organização e aplicar essa flexibilização, tá? O PBL, né, que é aprendizado baseado em projetos, ajuda muito essa flexibilização. Ele flexibiliza o currículo e aplica a metodologia ativa. Então, eu acho que é uma boa, né, para quem está querendo fazer essa mudança e inovação, pensar nisso, tá? Investir no desenvolvimento da equipe, gente. É interessante que as instituições de ensino não forneçam tantos treinamentos para sua equipe, tá? De repente solta por semestre um curso gratuito, sabe?
é um curso que a própria instituição oferta, mas que para os seus professores, para os seus funcionários, ela vai ser naquele semestre gratuita. Por que não? Né, gente? Então, a equipe tem que ser desenvolvida, tá? O coordenador tem que ser aberto à experimentação, tá? Ele tem que estar aberto para o erro. O erro traz soluções. Aquela ideia de que errou, acabou. Isso, tchau, vai embora, errou. Não, gente, mas não funciona mais assim, tá? O octógono da inovação, algumas pessoas que estão assistindo receberam esse documento, também é um item que eu posso ficar um dia inteiro falando. Quem tiver interesse me procura para a gente discutir isso, mas é uma metodologia, a gente consegue tirar muitos projetos dela, então é super interessante. E assim, ter a mente aberta para as coisas novas mesmo, para as oportunidades de inovar, lembrando que se eu tenho um problema, eu tenho uma oportunidade de inovação, tá? E a última função é a função institucional, tá? Uma função mais burocrática, podemos assim dizer. E o primeiro item dessa função é o ENAD, né? Eu acredito que todos que estão aqui me assistindo conheçam o ENAD, é o Exame Nacional de Desempenho do Estudante, né? É uma prova aplicada pelo Ministério da Educação, e o aluno que naquele ano do curso tiver que realizar a prova, ele tiver 80% do curso concluído, ele vai realizar a prova e o ciclo é de 3 em 3 anos, né? Houve uma mudança, uma pequena mudança aí no ano passado, mas em geral é isso, o ciclo é de 3 anos, então a cada 3 anos os alunos fazem aquela prova. E o coordenador tem que estar muito por dentro disso, né? Porque o ENAD, primeiro, ele dá as diretrizes, né, de conteúdos que aquele curso deve lecionar. Não é o conteúdo inteiro que vai ser cobrado na prova, não tem condições, mas ele te dá uma diretriz do que o seu curso deve ensinar, né? O coordenador ele tem que acompanhar esses alunos, incentivar os alunos, porque a gente ainda vive uma situação complicada do aluno acreditar que essa prova é importante apenas para a instituição, né? Então, tem aluno que vai fazer a prova de qualquer jeito, a prova acontece no domingo à tarde, no final do ano, né? Então, tem muito aluno que vai fazer aquela prova de qualquer jeito. Então, o professor ele tem que montar o coordenador, ele tem que montar uma equipe, né? Que o ajude a sensibilizar o aluno, tá? Então, e uma coisa que é importante é que o ENAD não seja trabalhado apenas no ano da prova. Ele tem que ser trabalhado sempre, porque uma coisa é certa, a não ser que mudem as regras, né? Aí também nós não temos bola de cristal. Mas o ENAD acontece todo ano, né? Então, para o seu curso de 3 anos. Então, o aluno tem que estar sempre preparado, ok? Porque, de repente, um aluno que não ia fazer a prova, porque ia formar, não ia formar, vai fazer a prova. Então, tem que estar todo mundo preparado. E aí, depois tem as avaliações externas, né? Muitas delas acontecem com visita em loco, nós vamos entender. A primeira avaliação que o curso sofre é a avaliação para a autorização, que é para a abertura daquele curso. Então, nesse momento, o coordenador já existe, né? E aí, tem duas opções, tem duas possibilidades. Você é um centro universitário ou uma universidade. Então, não é necessário, nesse caso, a visita em loco, tá? A instituição submete ao MEC o pedido de abertura do curso e ele vai ser aprovado sem a visita, porque já tem uma autonomia. Mas se você é uma faculdade, você vai submeter esse pedido e vai haverá essa visita em loco, né? Onde o coordenador é avaliado, a infraestrutura é avaliada, o plano de ensino, a avaliação de um todo. E o coordenador é quem está à frente deste processo, tá? A segunda avaliação é o reconhecimento de curso. Acontece quando? Quando a primeira turma daquele curso atingiu 50% do curso, atingiu a metade do curso, tá? Então, a instituição também entra em contato com o MEC, né, fazendo o pedido do reconhecimento. E esse reconhecimento, ele é in loco.
tá? Quem está à frente é óbvio o coordenador. Sozinho não, gente, né? É toda a equipe. Mas o coordenador é que toma conta do processo, né? E aí, quer dizer, eu pedi hoje, né? Hoje minha turma completou 50%, né? E eu já entrei hoje com o pedido no MEC, e que dia que eles vão vir? Eu não posso, não tem como definir isso, né, gente? É uma série de fatores, tem curso que tem mais avaliador, tem curso que não tem quase avaliador nenhum, eles pegam de outras áreas, é um processo burocrático, não tem como, assim, a gente determinar. Às vezes demora um mês, né? Um processo mais rápido demora um mês, às vezes demora mais, então não tem como determinar, mas fato é que esse processo tem que acontecer, tá bom? E o outro processo é a renovação do conhecimento, que pode ter ou não a visita logo, tá? Se, e ela também acontece a cada 3 anos, tá? No mesmo ciclo do ENAD, tá? Se o curso ele tiver o conceito preliminar, que é o CPC, acima de 3, esse curso não necessita mais da renovação em loco, tá? O curso que tiver um CPC menor vai necessitar avaliação em loco. E também aqueles cursos que não fazem ENAD, porque nem todos os cursos são elencados para o ENAD, tá? Então, essas são as opções também de visitas. E a outra função, né, dentro desta área que o coordenador tem, é o acompanhamento do egresso. Infelizmente, na maior parte das instituições, esse acompanhamento existe só no papel. Ele está lá no projeto pedagógico, tem um item que fala de acompanhamento de egresso, aí vai estar lá explicando e tudo, mas é para inglês ver, ou melhor, para o MEC ver. Não acontece realmente, o que é muito triste, porque se esse acompanhamento é bem feito, ele é feito de verdade, nós temos uma quantidade de informações muito ricas que vão ajudar no crescimento, na melhora, na qualidade do curso. Tá? Então, a gente consegue entender, tem uma noção de quantos alunos estão formando, aonde esses alunos estão trabalhando, qual a área que eles estão trabalhando. Eles estão trabalhando, né? Então, é muito, muito importante. Sem falar que se a gente consegue que esse egresso esteja sempre próximo à instituição, a gente ajuda na captação. Tá vendo? O coordenador tem que ter um pensamento muito amplo. Não pode pensar uma coisinha, tem que estar tudo integrado. Então, minha sugestão, desenvolvam, é claro, o coordenador, se a instituição tem metodologia, o coordenador pode sentar com a equipe dele e tentar desenvolver essa metodologia. Apresenta depois para a direção, tá? Então, desenvolva a metodologia para realmente e efetivamente acompanhar esses egressos, tá? Bom, gente, então, assim, isso é um pouco, né? De forma resumida, como eu falei, cada item aqui a gente podia dar uma aula, tá? E aí, como eu disse para vocês, eu estava recebendo muita dúvida, muita dúvida, muita dúvida, e aí eu resolvi também fazer o e-book. Falei o e-book volume 1, porque o assunto é muito amplo, tem muita coisa para a gente discutir, né? Então, eu fiz um e-book. Manual para coordenadores de instituições de ensino superior, volume 1. Essa é a cara dele, essa é a capa dele, tá? Então, esse livro traz, esse e-book, né? Traz muitas coisas que eu falei aqui de uma forma mais esmiuçada, tá? Ah, Juliana, isso é só para coordenador? Não. É para coordenador, professor, diretor, reitor, bibliotecário, funcionário da secretaria, para todo mundo que trabalha com ensino superior, tá? E aí, ele vai estar à venda esse livro a partir de segunda-feira, dia 27 de abril, no Hotmart. Depois eu vou divulgar isso aí em todas as minhas redes, Telegram, Instagram, LinkedIn. Isso aí vocês vão ficar sabendo, tá? Quem tiver interesse, adquire lá, vai ficar, eu acredito, só uma semana à venda, tá? Então, mas é um material bem interessante, é um primeiro e-book, outros materiais vão vir aí, tá? Então, quem tiver interesse.
E esse debate, gente, vamos continuar, tá? Em todas as redes sociais, todos os canais, aqui no YouTube também. Então, quem tem dúvida, me procure, porque é um assunto que eu já disse isso outras vezes, é um assunto que me fascina, tá? Então, vamos todos juntos transformar o mundo através da educação. Até mais.